Primeiramente, muito obrigada pelo convite, por estar aqui com vocês. Eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma pessoa surda, dos dois ouvidos, sou surda bilíngue, oralizada em português e bilíngue em Libras. Eu sou uma pessoa visualmente branca, tenho rosto, sou magra, tenho rosto fino, sem bochecha, uso óculos de grau de armação preta, meus olhos são castanhos escuros, meu cabelo é ondulado, preto, está preso num coque com umas mechas soltas. Minha roupa é um conjunto da Shein, preta com traços brancos. A camisa por baixo é preta e meu sapato é dourado. Estou usando uma maquiagem leve e um colar preto e dourado. Eu sou uma pessoa cisgênero. Pensando no que vocês estão falando de sensibilização, comunicação e empatia, eu acho que, primeiramente, eu vou colocar uma provocação aqui no slide, que especial é o pastel. Quem gosta de pastel aqui? Todo mundo gosta daquele pastel completo lá, o pessoal ama. Mas especial pastel, nós somos pessoas com deficiência. Então, é muito importante estar aqui enquanto representatividade, falando nada sobre nós, sem nós, falando jus ao lema, nada sobre nós, sem nós. E pensar nisso, eu vou fazer outra provocação, que é falar pessoas com diversidades. Não somente pessoas com deficiências, porque lembrar que há uma interseccionalidade, lembrar que nós temos vários marcadores sociais. Então, nesse sentido, é importante estar aqui nesse lema, falando que especial é o pastel. Nós não somos especiais, somos pessoas. Então, a partir disso, por que é importante? Eu coloquei nesse quadro várias pessoas de origem diferente, características diferentes, algumas comemorando, outras incentivando. Também tem as pessoas nesse quadro que não têm certeza do assunto, estão refletindo. Talvez ainda não concordem com o tema, mas estão caminhando para pensar. Como psicóloga, o que eu diria que empatia? Muita gente fala socialmente, empatia é se colocar no lugar do outro. Será? Talvez empatia não seja que a gente tente entender a realidade do outro, mas estar dentro do outro é muito difícil. Dizia uma música que cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Então, exatamente nesse sentido, praticar empatia. Será que nós nascemos com empatia já? Ou será que nós vamos formando a nossa essência, como dizia a frase do Sartre, que eu amo, que a existência precede a essência. Primeiro a gente existe, e no contato social nós vamos formando a nossa essência. E podemos, então, praticar a empatia através do contato social frequente do nosso desenvolvimento humano. Então, pensar nisso, a gente pensa também no poder da comunicação. E pensa no sentido de sensibilização. Para mim, sensibilização é você conhecer a história das pessoas, é você praticar storytelling, você contar a história das pessoas, é você ter uma escuta ativa com a história das pessoas, tentando se colocar no lugar dela, mesmo sabendo que não está. Por quê? Quando a gente tem consciência de que nós temos empatia, estamos praticando empatia, mas não estamos no lugar do outro, a gente começa a entender como essa discrepância de direito, a comunicação, a sensibilização, a empatia, está diretamente ligado ao exercício de direito, nós como um todo. E, principalmente, a falta desse exercício de direito de outras pessoas, em razão das barreiras que elas vivenciam no seu contato com a sociedade. Então, pensar em pessoas com deficiência é isso, é entender que somos pessoas únicas, que mesmo no guarda-chuva de pessoas com deficiência, existe uma diversidade em cada grupo. Você pode ter um irmão gêmeo, não significa que seu irmão gêmeo vai ser a mesma personalidade, vai fazer o mesmo curso, vai namorar as mesmas pessoas. Então, a gente acaba indo por caminhos diferentes. Então, pensar na unicidade do sujeito,
escutar a história deles para entender quais são suas barreiras e quais são suas estratégias. Por quê? Porque pensar em estratégias é algo muito particular. Uma coisa que pode servir para a minha identidade surda, da minha mesma comunidade, pode não servir para essa mesma identidade. O exercício de direito, eu estava comentando com um colega aqui surdo, inclusive, que está na plateia. A gente falando da comunidade, como muitas vezes a gente sente que a gente não consegue desenvolver, chegar no desenvolvimento, porque a gente não entende da relação com o mundo familiar, por exemplo, as primeiras referências, que nós temos direito. Qual é o nosso exercício de direito? E não é uma maldade. A gente tem que lembrar que o excesso de informação que nós temos hoje, antigamente as pessoas não tinham. E que isso está mudando, porque são os grupos sociais, são as defesas em prol de pessoas com deficiência, são as pessoas que estão atuando com diversidade dentro do mercado de trabalho, dentro dos espaços, são as famílias que também estão lutando pelos direitos dos seus filhos, que estão fazendo essa mudança. Então, pensar no direito da pessoa com deficiência, qual é o impacto psicológico disso? Como a gente pode afetar as pessoas? Você afeta tanto quanto afetado. Como podemos afetar o outro sobre as demais realidades diversas, a pluridiversidade, se não for através da sensibilização? A conscientização é a teoria, é a Constituição, é a LBI. É você ler e entender aquilo, mas a sensibilização, ela contextualiza. A gente acaba entendendo quais são as barreiras, como o capacitismo realmente é estruturado. Ele é estrutural. Como é que a gente tem um preconceito? Eu falo como psicóloga que todos nós temos preconceitos. Eu acho que é improvável uma pessoa não ter ao longo da sua vida. O problema, talvez, não seja ter o preconceito em si, mas o que você faz com isso, a forma que você impacta o outro. O que você vai fazer agora que você sabe que você é capacitista? Como melhorar isso? Como desenvolver? Então, nesse sentido, todos nós temos ideias preconcebidas que ainda não foram validadas ao longo da nossa vida. E a sensibilização torna isso possível. A comunicação empática e a escuta ativa. A comunicação não violenta. Por quê? É muito comum a gente, quando estamos numa fase, num momento, que a gente percebe qual é o nosso direito, que nós temos direito à acessibilidade, nós temos direito à saúde, à educação, ao trabalho. E quando a gente percebe isso, a gente pode sentir raiva, a gente pode sentir uma série de emoções e se questionar por que não sabia disso antes, por que me faltou acesso à informação, por que ninguém me ensinou. E, a partir disso, você também pode perceber o seu prejuízo, no sentido de que imaginar que você não vivencia, como pessoa com deficiência, as experiências em igualdade de condições com os demais que são pessoas sem deficiência. Vou dar um exemplo. Na faculdade é muito comum acharem que, para a comunidade surda, a única forma de estratégia é a Libras. Não, é a empatia do professor, a capacitação do professor. As faculdades também são uma instituição, também são empresas. E pensar se a cultura do lugar é realmente inclusiva. Ele conscientiza os professores, ele sensibiliza os professores. Os alunos são os mais afetados e acabam tendo prejuízo. Como é que você pode dizer que o lugar é ético e qualificado quando eu acho que a acessibilidade é algo opcional e não um direito? Então, é pensar nisso. Pessoas com diversidade é pensar em todas as identidades que nós vamos aderindo ao longo do tempo. E como a gente vai tendo essa maturidade emocional, essa maturidade de conhecimento ao longo da nossa vida. Sem acesso à informação, sem acesso a vocês, sem acesso ao coletivo, isso é improvável. Nós dependemos do coletivo para que nosso exercício de direito, de cidadania, seja realmente exercido. E para que também nós consigamos ser protagonistas. Lugar de fala,
contra o capacitismo e contra qualquer outro preconceito, todos nós temos. Identidades têm exclusividade de fala. Isso é sensibilização. Aquele momento que a entidade te conta um sofrimento bem específico que ela vivenciou. E para você pode parecer algo tão básico, para você pode parecer tão simples, mas você não precisa ficar triste por isso. Não precisa sofrer sobre isso. Mas para nós é diferente, porque a gente não vivencia isso ocasionalmente. Nós vivenciamos isso todo dia da nossa vida, a todo momento da nossa vida. É não nos reconhecer como cidadão, como integrante da sociedade, se a gente não consegue consumir bem o serviço, em igualdade de condições com demais. Como ser protagonista da própria história quando a sociedade, o ambiente, não acredita na nossa capacidade de escolha, nossos desejos, nossas vontades? Então, a gente precisa refletir o impacto da responsabilidade. Não é um monólogo, é um diálogo. Direitos humanos se constroem coletivamente, em conjunto. E também não é uma briga de identidade, porque todas as identidades têm direito. Todas as identidades, elas têm o direito de usufruir, elas têm o direito de fazer parte da sociedade, de estudar. Vamos, por exemplo, por uma pessoa com deficiência que quer ser mãe. A sociedade, muitas vezes, limita que a pessoa com deficiência não pode ser mãe, não pode casar, não pode morar sozinha. Já perceberam que isso são coisas que, para vocês sem deficiência, é algo tão natural, é algo tão simples? Mas por que, para a pessoa com deficiência, isso deveria ser diferente? Porque a nossa capacidade de escolha, a nossa intelectualidade é reduzida à nossa condição da deficiência. A deficiência é mais uma característica, como qualquer outra. E nós devemos ter orgulho, sim. Muitas conquistas que temos hoje foram por nossas vozes, por nossas histórias, mostrando que somos capazes, somos pessoas inteiras, não estamos faltando nada. Somos completos e somos únicos. A gente tem que tomar muito cuidado, nós temos que tomar muito cuidado para a gente não desmerecer a realidade do outro. Quando a gente pega, por exemplo, vê uma pessoa, duas pessoas da mesma comunidade, mas que têm identidades diferentes, são diferentes em estratégia, estilo de vida, profissão, etc. E, de repente, você compara. Você fala, nossa, mas aquela pessoa é melhor que essa. Ah, mas você é um exemplo de superação. Pegue essa palavra superação, cortem no meio. Superação. Você está dizendo que aquela pessoa, apesar de estar lutando contra as barreiras que tem na sociedade, lutando para estudar, lutando para trabalhar, lutando para ser promovida, para se desenvolver, ela é um exemplo de superação simplesmente por ter deficiência. Superação. Nós não somos exemplo de superação. Podemos ser exemplo de inspiração, porque temos representatividade. Nós representamos uma comunidade e inspiramos outras pessoas da própria comunidade. Inspiramos famílias a verem, olha, seu filho tem toda a capacidade do mundo. Seu filho pode ser quem ele quiser. Ninguém pode falar o contrário. Então, pensar nisso é pensar no coletivo. Ninguém muda o mundo sozinho. É muito cansativo, é muito pesado, é muito trabalhoso. Eu percebo que as pessoas, quando eu faço palestra, as pessoas falam para mim, mas, Lana, o mundo já mudou muito. Não estou dizendo que não mudou. Estou dizendo o seguinte, talvez as mudanças perto do que a gente precisa realmente seja algo muito básico. Eu agradeço e reconheço as mudanças, mas nós precisamos de muito mais. Como fica, por exemplo, uma mulher surda que usa libras, sinalizada, vai ao médico acompanhada do seu sogro?
o médico decide simplesmente ignorar ela e falar sobre a saúde do filho dela para o sogro. Ela questiona, gostaria de acessibilidade, gostaria de Libras. Aqui não tem. Gostaria que você escrevesse, por favor. Não vou falar com seu sogro, porque isso é mais fácil. Então, o direito virar algo opcional. Como fica o direito daquela mulher de exercer o protagonismo materno, de cuidar do seu próprio filho, de acompanhar o desenvolvimento dele? Essa história não é uma ficção, é uma realidade. Como várias outras realidades que eu tenho vivenciado, escutado da área da saúde. Então, a importância de vocês verem isso. Como você acha que uma mãe se sentiu quando ela viu isso? Quando você vivencia o capacitismo estrutural e você sabe que aquilo você vai viver no resto da sua vida. Não é só naquele momento. E a angústia existencial que você sente, porque sozinha você não consegue mudar isso. Então, a importância de vocês, da nossa responsabilidade compartilhada, dessa comunicação empática. Vocês estarem aqui assistindo, online, presencial, é um passo muito grande. Vocês acham mesmo que, no passado, eu pensei assim, eu, Ana, surda de nascença, dos 2 ouvidos, vou um dia ser palestrante e sensibilizar as pessoas? Meus caros, minhas caras. Infelizmente, muitas vezes, a gente não sabe nem as possibilidades dos sonhos por causa do capacitismo. Nós não sabemos que nós podemos exercer uma profissão, nós podemos sonhar alto, porque o próprio capacitismo, ele infere muito isso desde que nós somos pequenos. Já ouvi, você é surda? Você não pode ser psicóloga. Isso na graduação. Por que nós, pessoas com deficiência, temos sempre que nos adaptarmos ao todo, a vocês, e nem sempre vocês têm que se adaptar a nós? Por que não é um diálogo? E por que não? Por que não nos adaptarmos? Qualquer um pode adquirir a deficiência ou deficiência. Então, a importância de a gente estar refletindo isso, refletindo como a gente afeta tanto quanto afetado. E como a nossa comunicação ela é o primeiro passo para a gente conseguir realmente criar algo potente. A gente tem uma potência enorme aqui como pessoas, como indivíduos. E, principalmente, a gente tem aqui uma potência enorme que é a Lei Brasileira de Inclusão, nosso antigo Estatuto da Pessoa com Deficiência, que hoje é uma lei, que nós todos temos que fazer uma transformação cultural, porque nós todos somos agentes transformadores de realidade. Eu penso que já passei do tempo, né? 5 minutos. A gente fica esperto. Eu brinco que eu acho que eu sou a surda que mais fala aqui, né? A surda bilíngue que mais fala. Eu falo bastante. Mas a ideia é essa, pessoal. A ideia é o seguinte. A gente tem uma cultura que tem vários tipos de preconceitos. E, para a gente transformar essa cultura, só é possível coletivamente. Somos todos agentes transformadores de realidade. Corta a palavrinha de novo. Transformadores. Nós transformamos as nossas dores e as dores do outro, em possibilidades. Então, em potencialidade. Eu tenho esperança e fé nisso, e eu acredito que estar aqui é um grande passo nesse sentido, de representatividade, de voz e, principalmente, de esperança. Muito obrigada.